Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Rogamos ao nosso Pai querido que abençoe a todos nós que estamos aqui online, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que o nosso querido Pai possa derramar sobre nós as luzes da compreensão, do amor, da paz, da harmonia, e que essas luzes possam penetrar todos os recantos, todos os recintos do nosso lar. E que também todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, se sinta receptivo para receber essas luzes, essas energias, essas vibrações do bem, do amor e da paz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no nosso canal para estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos de Jesus e também para podermos juntos fazer a nossa corrente de orações, orando por nós para nos fortalecermos cada vez mais. E também orando por todos aqueles que estão necessitados da saúde física, mental e espiritual. Então, sigamos juntos neste trabalho de caridade e de amor. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver quem já está ao vivo aqui, para a gente dar. Boa noite, Norminha querida, seja bem-vinda. Tita, Dona Vera, Dona Vanúzia, sejam muito bem-vindas. Flora, secretária, seja bem-vinda. Cíntia Pial, boa noite, seja bem-vinda. Dona Solange, Marisa, Maurício Duval, Jacira querida, todos bem-vindos. Ricardo querido, seja bem-vindo. André, Estela, Dona Marlene, Miraneide, Osamira, G querida, todos amigos queridos do coração, sejam muito bem-vindos. E o meu boa noite também para você que está aqui nos assistindo e que não colocou a sua mensagem no chat, mas que soma com muito amor, com muitas vibrações de luz. Muito obrigada a você também. E também cumprimentamos aqueles que não poderão assistir ao vivo por estarem trabalhando, estudando, mas que mais tarde ou amanhã ou depois vai ouvir a nossa lição e com certeza entrar nessas vibrações de paz e de luz também, né? A espiritualidade amiga trabalha. Bom, hoje nós vamos estudar uma página deste livro aqui. Este livro que se chama Pensamento e Vida. Pensamento e Vida é um livro da coleção Emmanuel, né? É a autoria espiritual do Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, a psicografia do nosso querido Chico. Como eu sempre faço todas as semanas, eu vou ler a lição e depois nós vamos comentar os ensinamentos que essa lição nos traz, as reflexões, certo? A lição de hoje é o capítulo 1 deste livro Pensamento e Vida. Todo esse texto sempre encontra-se ali na descrição do vídeo, tá certo? Quem quiser reler o texto com mais calma, tudo bem. E eu coloco a referência bibliográfica para quem quiser procurar na internet ou no livro, também ter a oportunidade de ler novamente essas lições, que são bálsamos de luz para nós. O espelho da vida, capítulo 1. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição de um diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados como um brilhante precioso a retratar a glória divina.
Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre as animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo, refazendo, sublimando. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de uma permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Uma lição bonita, né? É uma lição bonita, mas nós temos todo um caminho de aprendizados aqui para a gente entender e chegar a esse ponto que Emmanuel quer que a gente compreenda, né? Vamos falar então de mente, mas vamos voltar um pouquinho atrás para a gente entender como que a doutrina espírita enxerga a questão da mente, do corpo, do cérebro, certo? Então eu vou falando aqui com vocês, eu tentei colocar uma linguagem bem tranquila para que a gente entenda o raciocínio como um todo, para chegar nessa conclusão que Emmanuel nos traz, que a mente é o espelho da vida. E estamos todos mergulhados, né, nessa questão de reciprocidade, de permuta de energias, pensamentos e sentimentos. Tá certo? Bom, a questão 23 do Livro dos Espíritos é o seguinte: o que é o espírito? Então, a resposta: o princípio inteligente do universo. Então, a nossa inteligência, ela pertence ao nosso eu mais profundo, que é o nosso espírito. Por isso que nós nascemos e renascemos e carregamos conosco as lembranças, os aprendizados das muitas vidas já vividas. E a questão 22 do Livro dos Espíritos pergunta: o que é a matéria? E a resposta é o seguinte: a matéria é o instrumento que o espírito usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, existe uma ação do espírito sobre a matéria, correto? Do nosso espírito para com a matéria do nosso corpo físico. Então, existe essa ligação, essa troca energética. Mas o mando é do princípio inteligente, ou seja, do espírito. No Livro dos Espíritos, a questão 27. Eu estou trazendo esses conceitos para ficar fácil vocês entenderem as nomenclaturas que nós vamos falar, certo? A Trindade Universal, né? Então, o que é a Trindade Universal? E aí, os Espíritos respondem: Deus, Espírito e Matéria. Porque a Trindade Universal, o Deus, nosso Criador, o Espírito e Matéria,
são o princípio de tudo que existe no universo. Né? Aquilo que não é espírito é matéria. Né? Espírito e matéria, energias. Vibra a energia do espírito, vibra a energia da matéria. E Deus, nosso Pai, é uma vibração constante de amor, de sabedoria, de inteligência e de bondade. Bom, nós sabemos que nós passamos por milênios de evolução. Fomos criados simples, ignorantes e primitivos. Fomos nós que em muitas vidas habitamos todas aquelas épocas remotas. Nós habitamos as cavernas, nós estávamos nesse processo de desenvolvimento e vimos toda a história deste mundo que existe, que evolui a cada dia. E nós também evoluímos. Evoluímos como espírito e evoluímos a matéria que nos pertence. Né? Bom, nessa evolução, o cérebro também foi evoluindo. Né? E hoje, nós temos uma dimensão de quão pouco usamos o nosso cérebro. Né? Os cientistas falam isso, que nós usamos uma mínima parte do nosso cérebro. Bom, o cérebro, o homem, o ser humano, ele nasce com o cérebro e com todo o seu sistema nervoso já formado, certo? Mas ele vai, ao longo da vida, desenvolvendo aptidões. E essas aptidões, elas são realizadas através das sinapses nervosas, ou seja, da comunicação entre as células nervosas. E isso é importante, porque o cérebro vivo, ele faz as sinapses. As células se comunicam, né, entre si. Então, quando uma pessoa, de repente, tem um AVC, uma parte do cérebro não está funcionando, o que significa isso? Que aquela região não está havendo as sinapses nervosas, a comunicação das células. Né? Isso é tão importante porque, se os estudos pegam, já houve estudos que mostraram que gêmeos idênticos, tá? Com o mesmo DNA, se eles forem criados em ambientes diferentes, com estímulos diferentes, eles vão ter respostas diferentes. O mesmo DNA nos neurônios. E se cada um tiver uma experiência diferente, né? Aí as respostas, né? As habilidades serão diferentes. Isso é tão bacana, né? Para a gente ver a importância que tem a nossa troca com o meio. Nós também temos que prestar atenção no meio que a gente vive. O meio que nós nos presenteamos com as energias que nós criamos. Bom, então, os estímulos diferenciados, eles afetam, para melhor ou pior, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, a gente precisa de prestar atenção que estímulos eu estou mandando para o meu corpo. E aí entra aquelas noções da psicossomática, né? Das doenças autoimunes, porque essa comunicação das energias, ela diz muito sobre a nossa saúde mental, espiritual e física. Bom, nós temos as nossas atividades comandadas por esse órgão maravilhoso, o cérebro. E nós temos atividades que são conscientes e aquelas atividades que são inconscientes. O que são as conscientes? A gente tem uma vontade e a gente tem uma noção de que, por exemplo, eu agora decido cantar. Lá, 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 lá. Eu agora decido ler. As ordens conscientes e as ordens inconscientes existem no nosso cérebro, certo? E temos essas ordens inconscientes que a gente não pensa. Eu não fico pensando toda vez, eu vou piscar meu olho, eu vou piscar meu olho, eu vou piscar meu olho. Agora meu coração vai bater, agora eu vou diminuir o ritmo cardíaco, né? Agora eu respiro, agora eu não.
Então, tem aquelas ordens inconscientes que são importantes para a nossa sobrevivência, né? E tem essas conscientes que a gente escolhe fazer. Então, olha, chegando aí uma coisa importante. Nós vamos tendo a noção e a consciência que temos escolhas. Bom, então, por que para o mesmo estímulo duas pessoas reagem diferentes? Né? Eu lembro de uma cena, de uma brincadeira na internet, né, que falava a diferença dos signos. Aí o signo de Câncer, assistindo o filme do Titanic, a hora que o rapaz está morrendo, a pessoa que é canceriana está ali se debulhando de chorar. E o que é capricorniano assiste e fala assim, nossa, mas por que ele não subiu na tábua? Né? Então, são reações diferentes. Piadas à parte, a gente tem que saber que nós reagimos diferente, porque somos seres diferentes, com experiências diferentes. O meu espírito tem uma trajetória completamente diferente da trajetória do meu irmão gêmeo, que é diferente do meu outro irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, etc. Cada um de nós temos trajetórias únicas, porque somos filhos únicos, com potenciais únicos. E aí, por isso que a gente reage diferente. Então, algo que deixa alguém muito feliz, muito emocionado, o outro não está nem aí. Algo que deixa alguém possesso de raiva, o outro não está nem aí. Né? Então, muitas vezes, a ciência convencional não consegue muito bem explicar isso ainda em dados científicos, né? E as pesquisas continuam para saber como que as pessoas são tão diferentes, né? E às vezes meios diferentes fazem a pessoa ter constituições físicas, saúde completamente diferente, funcionamento cerebral. Mas às vezes as pessoas estão naquela mesma criação, como por exemplo, quando a gente cria os nossos filhos pertinho conosco, e cada um uma individualidade tão diferente da outra, né? A gente vê isso também nos nossos filhos gêmeos. Isso é maravilhoso. É a individualidade que cada um tem o seu espírito, cada um tem a sua história de vida. Bom, mas aí, para o espiritismo, né, cada espírito, cada ser tem diferentes patrimônios morais, intelectuais e trajetórias espirituais também diferentes. E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque na nossa família vai renascer pessoas de diferentes conteúdos internos. Nós teremos pessoas mais maduras, menos maduras, pessoas mais fortalecidas emocionalmente, outras mais frágeis emocionalmente, outras mais fortes fisicamente, outras menos. Então, essa variedade, né, na qualidade de vida interna que aquele espírito que renasce traz, faz com que a gente aprenda muito lidando com as diferenças. E isso é muito importante a gente ter essa noção ao constituirmos a nossa família ou ao olharmos para a nossa família de origem. Bom, Einstein, ele dizia que nós vivemos em um universo de energias. Aqui nós chamamos o fluido de energia, né? Então, o que é energia para a gente? Tem esse nome de fluido. O que é o fluido cósmico universal? O próprio nome diz, fluido cósmico universal. É essa energia que está mergulhada toda a criação, tudo que existe no universo, né? É etéreo. Então, nós todos aqui estamos mergulhados numa única energia global. Por isso que tem estudos que falam que se você jogar uma pedra aqui no Lago Paranoá de Brasília, isso vai mudar um acontecimento lá na China. Porque você entra num padrão vibratório nessa energia que envolve o universo, o mundo. Né? Então, esse fluido universal é como se fosse o oceano, a água do oceano. E todas as criações do universo são seres marinhos ali, certo?
Nós estamos mergulhados em energia universal. Quem criou esse fluido cósmico universal? O nosso Pai Criador do Universo. Certo? Então, eu, você, todos nós estamos imersos na mesma energia. Por isso que Emmanuel fala da troca que existe constante. Né? Porque nós estamos, sim, no mesmo barco, todos nós. Tá bom? E aí tem o fluido vital, a energia vital. O que é isso? É o que mantém a vitalidade do corpo físico e é o que mantém a comunicação entre as partes do corpo. Então, o meu cérebro se comunica com o meu coração, se comunica com as minhas artérias, com o músculo, etc. E tal. Todos os órgãos ali, sistemas se comunicando. O que faz a gente permanecer vivo, o nosso corpo ser um ser vivo, é o fluido vital. Certo? Quando vai perdendo o fluido vital, a gente vai perdendo a vida daquele corpo físico. Certo? Bom, então, cada planeta do universo tem um fluido modificado e adaptado para cada planeta. Então, a Terra tem um fluido terreno, Marte tem outro, Plutão tem outro. Então, todos nós que nascemos da Terra, nós estamos trazendo conosco parte desse fluido, né? E esse fluido que dá uma forma ao nosso espírito, se chama perispírito, tá certo? Então, todos nós terráqueos temos o mesmo perispírito, que nos dá uma forma, porque senão a gente ia ser fumacinha, né? O espírito bem fluido. Mas então vem o perispírito e nos dá uma forma. Por isso que as pessoas que veem aqueles irmãos que habitam outra dimensão, eles veem uma forma de um corpo, né? E esse corpo terráqueo é o quê? Uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 pernas, 2 braços. É esse modelo que aparece no mundo espiritual da Terra. Eu não sei dizer como é o perispírito de um marciano, para a gente olhar. Né? Alguns dizem que é verdinho pequeno, outros veem extraterrestres grandes, altos, bonitões. Eu não sei dizer, nunca vi, não sei dizer. Mas então nós vamos entender o seguinte, que tem a energia universal, o fluido universal, cada planeta tem o seu fluido dando formato aos seus espíritos ali terráqueos, então o perispírito, e nós temos o fluido vital, que dá a vida ao nosso corpo físico, certo? Entendendo que se cada espírito é diferente do outro e somos filhos únicos, cada perispírito vai ser diferente do outro, assim como nós somos diferentes, né? Até os gêmeos idênticos sempre tem uma pinta, tem alguma coisa na orelha, na sobrancelha que diferencia, né? Então, só para entender todos esses conceitos, porque o Livro dos Espíritos nos fala que a vossa alma é um espírito que pensa. E nós somos espíritos pensantes que emanamos fluido e energia de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Então, o nosso pensamento vai dizer da qualidade da energia que nós estamos emanando, certo? Essa qualidade do pensamento depende do sentimento nutrido por quem emite o pensamento. Então, se os meus sentimentos são de raiva, de rancor, de mágoa, eu vou emitir pensamentos de raiva, rancor e mágoa e vou emitir uma energia de mágoa, rancor e mágoa. Raiva, rancor e mágoa. Certo? Bom, então todos nós constantemente emanamos e recebemos energias, fluidos, vibrações. Certo? Constantemente. Só que essa troca é de acordo com o quê? Com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos.
Espero que esteja dando para vocês entenderem o raciocínio, né? Porque o assunto é assim, é pesado, mas não é difícil, né? Porque assim, a gente tem que ir seguindo uma linha de raciocínio, né? Se alguém não está entendendo, coloque no chat, tá? Se estiver tranquilo, coloque também para eu ter uma noção, tá certo? Porque isso tudo vem de um conteúdo da doutrina espírita também, né? Bom, então todos nós recebemos e emanamos energia, né? Constantemente, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Gente, isso é a chave do conhecimento de inúmeras coisas que acontecem na nossa vida. Agora mesmo vocês vão ver. Então, gravem isso, por favor. O Einstein falava o seguinte, que toda fonte de energia propaga uma influência no universo através de ondas. Então, a gente sabe, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas sonoras, as ondas do celular, né? Então, as ondas, elas existem, né? E elas saem de um campo de energia, certo? Então, esse campo de influência de Einstein, que tem esse nome, o que ele fala? Que é um campo que existe ao redor, né, da fonte de toda energia. Então, sempre, toda matéria tem uma fonte de energia, né? Todo espírito tem uma fonte de energia, o pensamento. Então, a gente descobre que as ondas vão se propagando, né? Cada fonte tem o seu campo de energia, de influência, né? E cada um de nós emitimos diferentes ondas mentais ao longo da vida, né? Então, aqui agora eu estou com uma onda mental, o outro está com, né? Então, nós estamos aqui emitindo e tudo misturando. As ondas mentais se comunicando, certo? Bom, se cada um de nós emite diferentes ondas mentais, cada um de nós tem o seu hálito mental individual. O que é esse hálito mental individual? Seria essa característica da onda que a gente emite, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de um determinado perfume. E eu brinco que eu uso só aquele perfume. Porque quando eu desencarnar, que eu chegar perto, todo mundo vai sentir meu cheirinho e vai falar, a Bia está aqui perto. Eu brinco isso sempre com meus amigos e minha família, né? Eu brinco, se a irmã Sheila tem o perfuminho, então eu estou fazendo o meu perfume também, né? Então, é isso. A pessoa tem uma característica, tem um cheiro, tem uma energia, emite algo, né? E isso é individual. É bacana, né, a gente lembrar disso. Bom, existe esse hálito mental individual, que é aquilo que eu estou, né, enviando. E existe o hálito mental coletivo, certo? Então, é uma onda mental, né, semelhante, minha, semelhante à do outro. Ou seja, é um grupo de espíritos que pensam de forma semelhante. Então, eu estou aqui com vocês. Nós que estamos aqui todos juntos, o que é uma corrente de orações? É um hálito mental de uma coletividade. Nós estamos aqui todos juntos com esse pensamento de buscar conhecer, compreender, de amor, de melhorar a nossa vida, de conseguir resolver uma angústia, né? Então, todos nós estamos aqui com esse objetivo de nos melhorarmos e de ajudar quem precisa e de aprender. Então, nós estamos aqui formando uma pequena coletividade que tem este bom hábito mental. Mas também vocês imaginam, os encarnados e desencarnados têm os grupos que emanam essas energias. Então, se você percebe um grupo de pessoas viciadas em crack sentado no cantinho, é uma onda de energia diferente
do que um grupo que está debatendo questões para passar no vestibular. Né? Que é diferente de um grupo de pessoas que estão meditando, que é diferente de um grupo de pessoas que estão tentando solucionar o problema de um vazamento de gás. Né? Mas o importante é que o pensamento é semelhante com os grupos. Eu posso estar aqui escrevendo, né, corrigindo provas, mas o meu pensamento está ali querendo bater em alguém. Aí alia com o pensamento de alguém que está querendo bater em alguém que pode estar dirigindo. E alia o pensamento de quem está querendo bater em alguém que pode estar dentro da igreja. Entende? Então, é a forma de pensar semelhante, individual, que soma com outro indivíduo semelhante, com outro, e forma uma coletividade de formas semelhantes de pensamento. Certo? Bom, o poder da influência do bem, ele é muito grande. Então, quando nós sabemos que essas pessoas, né, reunidas têm uma força, o que nós devemos pensar? Nos conscientizarmos com quem é que nós estamos nos sintonizando. Será que eu estou me sintonizando com o otimismo, com a fé, com a boa vontade, com o amor? Ou será que eu estou me sintonizando com o pessimismo, com a baixa autoestima, com a raiva, com a culpa? Né? É um pensamento. Bom, quanto mais evoluído o espírito, né? Evoluído moralmente, né? Então, o espírito mais evoluído, mais alta é a frequência das ondas mentais dele, né? Então, vai ser um campo de influência muito maior, certo? Então, nós estamos entrando aqui no conceito de faixa vibratória, ou faixa de pensamento, ou uma faixa de influência, certo? As fontes que emitem ondas de frequências iguais se atraem. As fontes de energia que emitem ondas de frequências diferentes se repelem. Então, cuidado, meus irmãos, com o que estão atraindo para a sua vida. Nós temos que pensar nisso e ter cuidado. É por isso que Jesus pediu: vigiai e orai. Então, se eu percebo que eu estou numa onda negativa, eu estou me aliando com espíritos que estão vibrando em baixa frequência, em frequência vibratória baixa, certo? Então, a faixa vibratória vai estar lá para o negativo. Imagine, qual é a faixa vibratória de Jesus? Né? Amor e luz constante. É uma faixa vibratória lá nas alturas, né? Se eu sintonizo com Jesus e com o Pai, eu me sintonizo com o bem. Aí vocês me perguntam, como é que a gente faz? Assim, quando eu percebo que eu estou numa faixa vibratória negativa, o que eu faço? Oração. De pronto, se você não tem nada para fazer, faça uma prece. Por quê? Porque aí você se conecta com a luz e com o amor de Jesus e do Pai. Então você se liga a uma faixa vibracional diferente. Então a prece, por mais que o meu problema não seja solucionado naquele momento, mas eu mudo o meu padrão vibratório. Né? E é o que Francisco de Assis falava. Se eu estou desesperado, eu passo a ter esperança. Se eu estou triste, eu passo a ter alegria. Né? Isso é o poder da prece. Bom, vamos continuando. Né? Eu preciso, então, de discernir se o que eu estou pensando, sentindo, é bem ou é mal. Porque aí eu preciso da minha boa vontade para escolher permanecer no bem e sair do mal. Certo? Porque eu sei que no mal eu vou atrair todos aqueles que estão na vibração do mal. Por isso que a gente fala muito de processo obsessivo quando as pessoas estão com alguma alteração mental. Uma pessoa, por exemplo, que está
com depressão, ela precisa de tomar um medicamento? Precisa. Por quê? Porque ajuda o cérebro que tem essas sinapses e tem uma gama de pensamentos negativos que a pessoa não consegue controlar, né? E a pessoa com uma depressão muitas vezes não consegue orar, rezar, e não consegue mudar essa frequência, essa sintonia, né? Então o medicamento ajuda, mas é preciso de alguém que chame a atenção, né? E que ajude essa pessoa a entrar numa outra faixa de vibração. Se eu estou indo, né, uma linha de ferro aqui e vejo que vai ter uma colisão, eu tiro o trem de ferro e vou para uma outra linha que eu não vou colidir. Porque a colisão traz o quê? Machucados. Então, sempre que eu bater de frente com algo, eu vou sair machucado. E eu não posso bater de frente com nada que me faça bem, né? O que me faz bem, eu preciso de ter comigo e não bater de frente, retirando da minha vida. Então, eu preciso de sintonizar com Jesus, com Deus, que é amor, luz e paz. E para mudar a frequência imediata, prece. Bom, então nós temos uma matéria que emite uma energia, que ligada a outras energias, forma, né, um hálito mental que pode ser positivo ou negativo, certo? E aí, o que acontece com o meu pensamento quando ele é formado? Esse pensamento repetitivo, que às vezes pega a gente acha até ruim, mas o que é isso, né? Então, nós chamamos de formas pensamento, ou criação fluídica, construção mental, ou ideoplastia. O que são esses sinônimos todos? É o estudo das formas através do pensamento, né? Então, eu crio, quando eu penso em alguma coisa, então eu pensei em bater em alguém. Aí eu penso, eu vou bater com o quê? Ah, tá. Então, quando eu vou criando aquela forma, aquela cena na minha cabeça, aquilo ali é uma forma pensamento. Agora, se eu estou criando uma forma pensamento de como que vai ser quando eu conseguir comprar a minha primeira casa própria, e eu vou idealizando aquela casa, é outra forma de pensamento. A forma como eu vou chegar no meu trabalho e responder o meu chefe mal criado é outra forma de pensamento. A forma como eu vou contar, né, para os meus filhos da minha promoção no trabalho é outra forma de pensamento. Tudo o que vem, que passa pelo nosso pensamento, né, que a gente faz aquela cena, a gente dá uma forma ao pensamento, certo? Isso aí que é criação mental, né? Criação fluídica, construção mental. Só que existe uma coisa. Quando eu penso uma coisa, aquilo ali é como uma bolinha de sabão. Vem a forma pensamento e pluf, pluf, não fica parado. Só vai ficando se a gente pensar de novo. E quando eu penso uma coisa muitas vezes, mal dá tempo de sair, volta o mesmo pensamento, então aquilo ali vai se solidificando na minha mente. E aí passa a ter um grau de pertencimento. Aquele pensamento passa a fazer parte de você. E muitas vezes nós nos apegamos a pensamentos repetitivos, constituindo formas de pensamento de imensa negatividade. E aí eu entro num processo de autossabotagem, autodestruição, baixa autoestima. O que eu preciso de fazer? De parar de produzir, pelo menos um pouquinho, né, essas formas de pensamento negativas, destruidoras, que me prejudicam e prejudicam aqueles que estão conectados a mim, né? Para o espírito, todas essas criações mentais sutis é como se fossem reais, né? Por quê? Porque a sutileza da energia para o espírito é como se fosse a gente construir em argila aqui no nosso mundo terrestre, encarnado, certo?
Então, é como se eu estivesse plasmando. O que é plasmar? É pensar e dar forma ao meu pensamento, e este acaba pensando tanto que se torna realidade. Já ouviram o ditado? Atrai coisa ruim? Não pensa nisso, não, muda o pensamento, você está atraindo coisa ruim? Atrai mesmo. Mas também pode atrair coisa boa, entende? Existe aí um limite, um limiar de escolha nosso, certo? Então, nós criamos padrões de medo, criamos padrões de culpa, criamos padrões de raiva, através dessas formas de pensamento repetitivas. Então, se todos os dias eu imaginar uma cena onde o medo toma conta de mim, por exemplo, eu não vou dirigir esse carro até a esquina não, porque pode bater. Todo dia eu penso nisso, eu vou criando formas de pensamento e vou quase que materializando aquilo dentro da minha alma, do meu espírito, certo? Eu penso tanto naquilo que aí eu entro em contato com outros que estão pensando tragédia, formo um grupo e aí, de repente, tem um grupo emanando muita energia negativa. Por isso que a gente cansa tanto com o negativo, porque a gente pensa muito e cada vez que pensa, exaure um pouco da nossa energia, né? Bom, então, nós temos as construções mentais de dois tipos. A construção mental voluntária, ou seja, eu tenho uma intenção. Eu vou comprar flores para minha amiga, que ela está precisando de receber flores. Aí eu imagino as flores e tal, eu desejo e vou pensando aqui. Então, é voluntária para o bem ou voluntária para o mal. Eu posso pensar em como que eu vou dar uma surra numa pessoa que está me irritando. Entende? Então, uma intenção gera a minha forma de pensamento. Tanto a intenção negativa quanto a intenção positiva. E o segundo tipo de forma de pensamento é quando ela é involuntária. Ela não depende muito da nossa intenção, mas a gente nem está pensando, o pensamento vem daquela forma. Por quê? Essa involuntária, ela traz as nossas experiências, as nossas memórias afetivas, né? As imagens. Então, os desejos, os projetos, tudo que está no nosso inconsciente é solto de vez em quando, certo? Então, as voluntárias partem de uma intenção, né? E as involuntárias é diferente, não tem essa intenção, certo? E a intenção diferente vai mudar a execução, certo? Por exemplo, se eu tenho a intenção de bater em alguém, eu posso chegar nas vias de fato. Se eu não tenho a intenção de bater em alguém, e se de repente vem esse pensamento, eu falo, credo, pensamento, não quero isso não quero. Eu não vou alimentando, certo? Então eu tenho que tomar cuidado com as intenções que eu vou alimentar com os meus pensamentos, certo? Por isso que é muito complicado quando a pessoa tem ideação suicida. Por isso que é complicado quando a pessoa tem um nível de ansiedade, achando que não vai conseguir fazer um discurso na formatura, né? Por quê? Porque pode ter uma intenção ou não e pode somar a não intenção com os traumas psíquicos no inconsciente, certo? Bom, então, os nossos desejos, os nossos projetos, eles vão e vêm na nossa mente, né? A nossa intenção é que eu possa entrar num controle para deixar de ser intenção para mim, certo? Então, quando eu penso em bater em alguém, eu posso conversar comigo. Não, esse pensamento você não precisa ter novamente, você não vai bater em ninguém. Por conta disso, 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 disso. É uma conversa que eu posso ter comigo mesmo. Entende? Bom, o que eu quero explicar para vocês é que essas criações fluídicas, elas recebem influência dos nossos mentores. Olha que coisa fantástica. Então, os nossos mentores, muitas vezes, chegam perto da gente e
faz aquela intuição com que a gente comece a pensar num caminho diferente do bem, da paz e do amor. Só que se a gente estiver aberto para uma energia que não é tão bacana, este mesmo caminho pode chegar os obsessores. E aí ficam ali, na nossa mente. O processo, a técnica que o obsessor usa é a mesma que o mentor usa. Como é que eu vou me conectar? Através do padrão de sentimento. Então, se eu estiver com ódio, se eu estiver com rancor, falta de gratidão, eu vou estar atraindo o quê? A presença de um irmãozinho obsessor. Se eu buscar estar na paz, no amor, pedir forças para o céu, para eu poder lidar com essa dificuldade, eu vou estar me ligando a quem? Ao meu mentor, que pode me ajudar. Então, nós seres humanos, né, nós somos o espelho da nossa vida mental. Tudo acontece ali na nossa mente, certo? Então, as criações mentais nossas podem ser modeladas. Eu posso rejeitar e remodelar, fazer diferente. Então, eu escolho emitir um pensamento que emite uma vibração positiva, que dá forma positiva às minhas energias e que se conecte positivamente a outras pessoas que estão na vibe positiva. Entenderam a importância disso? Então, o que nós pensamos com frequência permanece, tá? E esse pensamento repetitivo, ele reflete quem somos. Então, se eu hoje, você já tem consciência disso, quando eu perceber, gente, mas eu estou meio desorientada, pera lá. Aí eu tenho condições de mudar o rumo desses pensamentos. E posso pedir ajuda aos mentores, ou ao seu santo de devoção, né? Então, nós somos sim o que pensamos. É isso que o Emmanuel colocou, né? Nós plasmamos a vida. O que é plasmar? Pensar e construir mentalmente, que depois ela vai se tornar, se materializar ali diante da gente. Quem falava isso? Aquele livro O Segredo. Tem até um filme O Segredo, muito bonitinho, de uma pessoa que aprendeu a pensar de forma positiva e ele sobreviveu a um acidente, né, de avião, e ele encontra uma pessoa muito amarga, muito negativa, e ele vai tentando ensinar para ela a mudança do padrão de pensamento e de olhar a vida com olhos mais de otimismo, de força, acreditando que nós não estamos abandonados e que o universo criado por Deus nos recebe com amor e com carinho e entende que nós estamos ali entre a angelitude e o animal. Nós estamos nesse meio, todos nós. Então, é importante nós nos conscientizarmos que somos capazes de mudar. Está sim no nosso poder mudar essas trajetórias e escolher olhar o que há de positivo. Por mais que haja uma tragédia, eu buscar alguma luz que possa, né? Eu não posso bater na luz. Outro dia quase que eu bato numa luz, vocês acreditam? Eu estava na sala aqui de casa e aí eu vejo aquele bicho esquisitinho, veio na minha perna e pousou. Eu falei, meu Deus, que bichinho que é esse, né? Aí quando eu pensei em dar um peteleco para tirar, eu olhei direitinho e falei, nossa, tá parecendo um vagalume. Vocês acreditam que o vagalume apagado veio parar na minha perna? Quase que eu dou um peteleco na luz que estava perto de mim. Ainda bem que eu não dei, peguei cuidadosamente, né? E levei lá para fora, porque naquela escuridão do meu jardim, ele é a luz maravilhosa que eu tenho ali naquele momento. Então, que seja um vagaluminho, mas não vamos dar peteleco na luz. Vamos trazer a luz para perto de nós, porque um vagalume chamou outro vagalume e assim vai, né? É muito lindo olhar para um céu estrelado, né? E o que faz a beleza do céu estrelado? Os bilhões de estrelas que estão ali, né? É maravilhoso, inúmeros pontos de luz. Eu penso a alegria de Jesus quando ele vê seus irmãozinhos, nós, cada um com uma luzinha assim,
que a gente está numa vibe do bem, da alegria, da positividade, deve dar uma alegria, né? Ele vê várias alminhas tentando iluminar, mesmo que a nossa luz seja assim, do tamanho de um vagalume, e outras assim, né? Do tamanho de uma, né? Mas que sejamos luz que a gente pode ser, né? Bom, então, para facilitar, vocês sabem que eu acredito no poder das afirmações positivas. Então, quando eu afirmo positivamente, eu quebro essa corrente de negatividade. Qual é uma coisa simples, que não depende de muito conhecimento, mas depende de vontade? É nós falarmos várias vezes ao dia as afirmações positivas, né? Hoje o dia vai ser bom, hoje eu vou conseguir vencer, hoje eu vou conseguir um médico bacana para esse tratamento aqui. Nossa, hoje eu vou prestar atenção e vou conseguir resolver, sei lá, um impasse qualquer que tenha na minha vida, né? Sabe? Olhar de forma diferente. Então, Flora, secretária, por favor, eu trouxe para vocês 5 afirmações para a gente falar. Agora, eu vou ler a afirmação e vocês falem repetindo aí na casa de vocês. Vamos já nessa união aqui, sermos um grupo de pessoas para fazermos afirmações positivas. É importante as afirmações positivas estarem no tempo presente, porque não é assim, eu vou procurar pensar positivamente de hoje em diante. Não. A partir de agora eu penso positivo. Entendem a diferença? Então vamos lá. Primeira frase. Para ajudar a trazer essa positividade para a nossa vida, tá bom? Eu posso fazer mudanças positivas em minha vida. Eu posso fazer mudanças positivas em minha vida. Todos nós podemos, minha gente. A gente comece com uma mudancinha de nada e vai melhorando, melhorando, até que quando a gente vê, a nossa vida está repleta de mudanças positivas. Certo? Ó, as frases já estão no chat. Frase 2, eu vou falar, vocês repitam. Minha vida fica melhor a cada dia. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Vou repetir. Minha vida fica melhor a cada dia. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Terceira afirmação. Eu escolho ter novos pensamentos a meu respeito. Mereço tudo de melhor que a vida tem a me oferecer. Eu escolho ter novos pensamentos a meu respeito. Mereço tudo de melhor que a vida tem a oferecer. Minha gente, nós merecemos. O Pai sabe que não somos perfeitos. O Pai sabe que nós já erramos. O Pai sabe de tantas coisas. Então, nós precisamos de acreditar nisso. Somos todos merecedores de tudo de maravilhoso deste universo criado pelo Pai que nos criou. A quarta frase. Eu me liberto de toda negatividade que existe em meu corpo e em minha mente.
eu me liberto de toda negatividade que existe em meu corpo e em minha mente. Sou grata por estar viva hoje. É uma alegria e um prazer viver outro dia maravilhoso. Sou grata por estar viva hoje. É uma alegria e um prazer viver outro dia maravilhoso. Essas são as afirmações. Eu faço post-it, coloco no meu computador, no espelho do banheiro, na minha mesa. Às vezes eu escrevo aqui que é minha mesa de fórmica. Minha secretária até fala, nossa, está escrevendo na mesa? Eu falei, estou, para ler toda hora. É uma contribuição que eu faço para vocês, tá bom? Eu estou rindo aqui porque tem uma pessoa que disse que estava com insônia e não conseguia dormir. E que assistiu a live em menos de 5 minutos já bateu o sono. A live é um sonífero. Quando precisar, volta aqui, me mira aqui. Então, tenha um bom sono, tranquilo e abençoado, Diego Almeida. Muita gente realmente começa a fazer um estudo e dá sono. Até hoje eu não sei se é porque está chato ou se é porque os mentores ajudam aquela alma que precisa de dormir para receber o tratamento. Talvez as duas coisas, né? Pois bem, gente, então pensemos positivamente, tá? E vamos mudando dentro do possível, sem fórceps, mas com consciência, com vontade, com determinação. Eu espero que esse estudo possa ajudar vocês como me ajudou, entendeu? Então, agora nós vamos fazer a nossa oração. Já falei com vocês que nós temos como colocar a nossa água para fluidificar, né? Nós temos que unir as nossas orações para pensarmos naquelas pessoas que estão necessitadas. Então, essa energia somada a tantas outras energias é um poder que nós temos recebido da espiritualidade para que a gente se conscientize da importância deste momento de tratamento. Fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus e vamos sentir o Mestre juntinho de nós. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ali ele estaria. E nós estamos reunidos no nome dele, algumas dezenas de pessoas. Então nós vamos neste momento, como se estivéssemos diante do Cristo, louvar a sua presença em nós, colocar a nossa cabeça naquele ombro amigo. Esse ombro amigo que sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas mágoas, da nossa pequenez e nos ama incondicionalmente. E vamos deixar a emoção vir, pode ser o pranto, pode ser o alívio, a alegria de sentir essas vibrações tão fortes. E vamos rogar a Ele que nos fortaleça, não pedindo a solução dos nossos problemas, mas pedindo força, encaminhamento, intuição, para que possamos passar pelos nossos karmas, pagando os nossos débitos de outras vidas e dessa vida, com dignidade, com força, com fé, rogando a Ele que fortaleça o nosso coração, para aprendermos a lidar com as perdas dos nossos entes queridos, rogando a Jesus que possa iluminar a nossa mente como um todo, o nosso sistema nervoso como um todo, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso perispírito, iluminando e deixando que o positivo, o amor, a luz, o otimismo esteja tomando conta dos nossos pensamentos. Vamos pedir a Jesus que neste abraço possa nos envolver com seu amor,
para nos sentirmos muito amados, muito especiais nesta vida que vivemos. E assim rogamos, Jesus querido, que cuide dos seus irmãos que estão doentes, daqueles que estão doentes do corpo, da alma, da mente, cuidando daqueles que não conseguem estar em sua presença, cuidando daqueles que se acham decepcionados perante a vida e daqueles que não conseguem ir ao encontro da luz. Leve a luz até esses nossos irmãos, Jesus, abençoando a todos. Abençoe a todos que estão retornando para o mundo espiritual, aqueles que estão lutando e vencendo as doenças do corpo, da mente e do espírito. E que seja feita a sua vontade e a vontade do Pai. Mas que, se pudermos pedir, que abençoe os nossos familiares, os nossos cônjuges, filhos, netos, genros, noras, da família que construímos, os nossos pais, irmãos e ancestrais das nossas famílias de origem. Abençoe os nossos amigos que vêm como anjos iluminar as nossas vidas. Abençoe todos aqueles amigos espirituais desencarnados que nos auxiliam constantemente e muitas vezes, ingratos que somos, nem notamos a presença. E que o Senhor Jesus possa, com as suas mãos luminosas, iluminando a todos nós, iluminar os nossos lares, os seres vivos que habitam os nossos lares, e que nós possamos cada vez mais unirmos uns aos outros em oração e pensamento e formarmos uma corrente de amor, paz, esperança e fé. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada, mentores queridos, que nesta noite estão trabalhando todos os nossos sentimentos, emoções, trabalhando no nosso corpo físico, todos nós que estamos em tratamento espiritual, em tratamento médico. Obrigada. E assim, nós vamos finalizando este estudo da noite de hoje, dizendo: obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mestre amado. Obrigada, Maria, Mãe Santíssima. Obrigada, mentores, protetores, anjos da guarda. E obrigada a todos aqueles que, encarnados e desencarnados, participaram deste estudo de oração, doando o seu melhor e dispostos a receber o melhor que a espiritualidade nos dá. Que assim seja. Com essa prece, encerramos o nosso momento de estudo e oração. Pois bem, amigos e amigas, o nosso estudo terminou. Nós queremos lembrar que este canal, ele existe há mais de um ano, quando começou a pandemia, e nós nos reunimos segundas, terças, quintas e sextas, às 18 horas, para estudos de menor duração, meia hora. E a quarta-feira, às 20 horas, à noite, para aqueles que trabalham, não podem estar juntinhos, nós nos reunimos às 20 horas, para que também possamos juntos estarmos nesta sintonia maravilhosa, que é a sintonia do nosso divino amigo. Desejo que todos tenham uma boa noite de sono, sono reparador. Vinculem, né, com a luz e o amor de Jesus, o seu anjo da guarda. Tenham uma noite maravilhosa, sim, de descanso. E que amanhã, quinta-feira, seja especial. E que nós possamos ser surpreendidos. Vigiemos e oremos os nossos pensamentos. Assim que a gente perceber que está indo para a negatividade, vamos puxar esse barco, porque o remo está nas nossas mãos. Amanhã, às 18 horas, nos reuniremos aqui, se Deus quiser, Ele há de querer. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigada pela escuta dessa uma hora, e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.
e adquirir.